Fábio, por que desse fascínio, por que da importância de a gente relembrar a Revolução Russa e seus 100 anos, por favor? Olha, sem sombra de dúvidas, a Revolução Russa foi um dos fatos não só mais marcantes da história do século XX, mas da própria história da humanidade, pelo impacto que os fatos que decorreram a partir daquilo que se transcorreu na Rússia em 1917 tiveram nos rumos da humanidade, na história de dezenas de países e de centenas de milhões, aliás, de bilhões de pessoas mundo afora. Mas, como ocorre com diversos outros fatos históricos, acho que a Revolução Russa hoje, olhando em perspectiva, e mesmo olhando a época, olhando o que acontecia com os países europeus da época, com os Estados Unidos e mesmo com países da América Latina, a gente não pode deixar de ver a Revolução Russa como aquilo que ela realmente foi, que foi uma tragédia de engenharia social, foi uma tentativa de se colocar em prática um sistema econômico e de governo que já se sabia impossível de se colocar em prática de forma minimamente harmônica, e foi isso, na verdade, que os seus títeres, enfim, tanto Lenin quanto Stalin encontraram na prática, e mesmo aqueles que lhe sucederam depois, Khrushchev e mais, enfim, notoriamente, próprio Gorbachev, que foi quem percebeu que realmente o socialismo não tinha como dar certo, simplesmente porque, devido à ausência de cálculo econômico, ou seja, devido à ausência de estimativas de preço, de estimativas de escassez no mercado, pelo fato de que toda a produção de bens e produtos e serviços eram estatizadas, não havia como se saber o que as pessoas realmente demandavam e o que fazia falta no mercado em determinada região, porque não havia um sistema de preços, onde os preços flutuassem livremente de acordo com a oferta e a demanda e a escassez de cada bem e serviço. Então a ruína da experiência da União Soviética estava, na verdade, consigo desde o início. Isso já foi detectado pelo pensador, pelo economista austríaco Ludwig von Mises, já no ano de 1920, quando ele escreveu o livro O Cálculo Econômico na Comunidade Socialista, em que ele previa que não havia como dar certo, basicamente por um problema de ineficiência interna. Além, claro, da tragédia política e social que foi o fato de que se percebeu que não havia possibilidade de se tentar implementar o socialismo sem a instituição de ditaduras. Marx, na sua teoria, chamada equivocadamente de socialismo científico, porque de científico não tinha absolutamente nada, ele colocou a ideia de que haveria necessidade de um período de ditadura do proletariado e depois haveria finalmente, com a evolução da consciência de classe, com a evolução da tomada de poder pela classe trabalhadora, a abolição do Estado, e aí chegaria à fase final do comunismo. Mas ele nunca disse como se faria essa transição. Mas ele colocou no ar, simplesmente, como de uma ditadura totalitária, supostamente implementada em nome dos trabalhadores, que foi isso que foram todas as ditaduras socialistas, seja a União Soviética, seja a China, seja a Camboja, seja a Vietnã, seja Cuba, como se passaria disso magicamente para uma situação de abolição do Estado. Obviamente não deu certo, basicamente porque não tem como dar certo. E a União Soviética foi só mais um exemplo disso. É claro que a gente pode discutir os avanços econômicos e tecnológicos decorrentes em boa parte do processo de centralização do poder em um país essencialmente feudal, em um país que ainda lutava para se modernizar, e nesse ponto, claro, Se fosse, Fábio, destacar um ponto positivo nesse processo, talvez fosse esse, da questão de ter colocado a Rússia nessa corrida tecnológica aí quase em pé de igualdade com os Estados Unidos? Eu poderia destacar isso como ponto positivo se eu acreditasse que isso só poderia ter acontecido desta forma, por meio de uma ditadura cruel, como foi a ditadura da União Soviética. Eu acho que não. Eu acho que a União Soviética, acho que a Rússia, com o fim da Primeira Guerra Mundial, ela naturalmente teria que passar por um processo de reformas, teria que passar por um processo até de constitucionalização da sua própria monarquia, senão a própria proclamação da república, talvez de várias repúblicas, dada a extensão do território russo e da própria complexidade das diversas nações que
compunham e que compõem ainda a Rússia hoje. Então, eu não chegaria a destacar isso como um ponto positivo. Na minha leitura, o advento da Revolução Russa foi amplamente negativo. Teve um impacto amplamente negativo na história da humanidade e na história das bilhões de pessoas que foram tocadas pelos governos autoritários que se instituíram a partir da experiência soviética. Fábio, você acha que o liberalismo é ainda a resposta mais adequada, é a resposta adequada, ou se contém todas as respostas ao socialismo? Olha, eu não gosto de trabalhar com a ideia de conter todas as respostas, mas o liberalismo certamente foi a filosofia política e o ideário econômico que melhor respondeu às dificuldades enfrentadas pelo socialismo. Basicamente porque o liberalismo parte da premissa de que a informação disposta na sociedade, ela é essencialmente dispersa. Nenhum indivíduo dispõe de informação suficiente para planejar a vida alheia. Basicamente porque as nossas preferências mudam de acordo com o tempo, os fatores de produção mudam de acordo com o tempo. Então não faz sentido querer ter um planejamento central da economia como se tentou durante os períodos nos países socialistas. E que faz muito sentido, assim como limitar o poder do governo, limitar também o poder dos grandes agentes econômicos, aumentando a liberdade econômica, garantindo direitos de propriedade, especialmente para os mais fracos, especialmente para os mais carentes, e assim lhes dando também um poder no mercado, e lhes possibilitando dar seu voto no mercado. Bom, agora, Fábio, passado já algumas décadas aí da mudança desse processo, né, da derrocada da União Soviética, a mudança nos países que compunham depois a União Soviética nesse período, o que se viu nesses últimos 20 anos? Ou seja, esses países responderam caminhando em direção a uma postura mais liberal ou mais democrática, ou estão se afundando aí por falta da força de uma unidade que de alguma maneira os blindava? Olha, cada país que se livrou do jugo soviético seguiu um rumo diferenciado. Tivemos tantos países que não conseguiram se descolar por completo dos destinos da mãe Rússia, como é o caso especialmente de Ucrânia e Belarus, países diretamente fronteiriços, e que, por disporem de algumas riquezas naturais estratégicas para a Rússia, acabaram ficando submetidos aos mandos autoritários desse país que, essencialmente, é um país que não conseguiu se liberalizar pelo fato de que sofre hoje com a maldição das riquezas naturais, sofre hoje com a dificuldade de se criar uma cultura política mais liberal, diferentemente do que tem acontecido em países, por exemplo, nos países bálticos. Acho que a Estônia é um exemplo exemplar. Em outros países do leste europeu mais central, por exemplo, como a República Tcheca, como a Eslováquia, como a própria Hungria, que tem se recuperado economicamente, eu acho que a Estônia provavelmente seria o meu exemplo favorito nesse momento. Passou de um país minúsculo, subdesenvolvido, para hoje um dos países mais ricos do mundo, um dos países com tecnologia mais avançada, um país que conseguiu se reconstruir a partir de reformas que abriram sua economia na década de 90, quando do fim da Comunidade de Estados Independentes, e tem mostrado que sim, mesmo tendo um passado colonial, mesmo tendo um passado de subjugação a uma autoridade estrangeira, é possível se desenvolver. Isso serve inclusive como uma demonstração para o Brasil. No Brasil a gente, talvez até pelo fato de a gente nunca ter tido um regime abertamente socialista, e eu, enfim, acho que a gente deve ser muito grato por isso, porque não houve nenhum país do mundo onde houve regime socialista e não transcorreu uma tragédia em grandes proporções. É só avaliar as experiências dos países que tiveram o socialismo real. No Brasil a gente não teve isso, talvez por isso a gente não tenha tido um repúdio mais direto a essas ideias que são objetivamente equivocadas. Então no Brasil a gente ainda tenta pegar um pouquinho do socialismo e achar que vai dar certo, quando na verdade o que se tem é que não há receita de bolo, não há mágica para o desenvolvimento. O que há é caminhos para se libertar o potencial criador, o potencial empreendedor do seu povo, e isso só se faz por meio da concessão de liberdade econômica.
Isso não se faz por meio do aumento do poder estatal, do aumento do poder político, que é essencialmente tudo que o socialismo sempre foi. Existe aquele mito do socialismo democrático, mas aumentar o poder das instâncias estatais, aumentar o poder político e diminuir o poder da sociedade é essencialmente o contrário de se ampliar a democracia e se ampliar o poder do povo. Tá certo. Então o socialismo, na prática, foi instituído em nome do povo, em nome de demandas populares, mas na verdade só foi um nome bonito para se oprimir ainda mais a população mais pobre. Bom, foi isso na prática. Fábio Osterman, cientista político, obrigado por estar conosco aqui no 90 Minutos.